1972, a obra veio a lume e digo a vocês que muito esquecida dentro do nosso movimento. Aqui tem 60 convites que a vida faz para nós, né? 60, né? E nós separamos então, o Wagner até separou desta vez para nós, uma das lições, a lição 10 do livro, o convite 10 do livro, que enfatiza convite à decisão. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Lucas 16, 13. E Jesus e a benfeitora sai então deste versículo. Diz a benfeitora: será possível o consórcio da espiritualidade com as ambições mundanas? Será crível amar as estrelas e demorar-se no charco? Pode-se estudar o bem e cultivar a ilusão? Permite-se o concurso da saúde no organismo debilitado? É factível a dedicação à caridade e o comércio com a rebeldia? Disse Jesus com propriedade inalterável: não se serve bem a dois senhores. Sem dúvida, não nos encontramos diante da necessidade de construir comunidades novas em que a ojeriza ao mundo se patenteie pela fuga aos cometimentos humanos. Não estamos diante de uma imposição para que se edifique células quistosas no organismo social em que os seus membros se transformem em marginais da vida contemporânea. Desejamos aclarar quanto à necessidade de que aquele que encontrou a rota luminosa da verdade, por um princípio de coerência natural, não se deve permitir engodos. Desde que não se pode coadunar realidades que se contrapõem, tu, que conheces os objetivos da vida, não deves permitir fixações de posições falsas que já deverias ter abandonado a benefício da paz interior. Enquanto conivindo com atitudes dúbias, navegando no mar das indecisões, estarás na crista e nas baixadas das ondas das dúvidas, sob as contingências das posições emocionais em atropelo. Enfatiza: o convite do Cristo tem sido sempre imperioso. Tomando-se da charrua, não se deve olhar para trás. Diante do desejo da retificação, marchar para o bem e não tornar ao equívoco. Imprescindível, decidas o que desejas da vida, como conduzires a vida, qual a ideia que fazes da vida, e por fim, marcha na direção da vida, que venhas a eleger como rota para a verdadeira vida. Joana de Ângeles, na lição 10 do livro Convites da Vida. Começamos a ver cada um dos pontos do relógio lá. Paramos no estágio 1, no convite, né, o chamado, ou melhor, o estado atual, e aí vimos o convite, né? E a gente vai continuar aí essa jornada do herói. Vamos ver um pouco mais acerca dessa estrutura. E só para a gente recordar, quando nós falamos de um estado atual, nós falamos de um estado que corresponde ao espírito encarnado, a alma, que esqueceu a sua realidade espiritual. Lembram disso? Então a gente está falando de uma alma que está adormecida para a sua realidade, adormecida para o seu planejamento reencarnatório, que está esquecida a que veio ao mundo e que está, na visão de Plotino, na interpretação de Plotino do mito de Narciso, está entorpecida, narcotizada pelo mundo físico, pela matéria, né? Aturdida. Na verdade, está fascinada pelo ego e esquecida do self. Ou seja, se identificou tanto com essa personalidade temporária, ego, que considera que a vida é isso apenas. E esquece que o ego tem um único papel: servir ao self, né? Permitir que os conteúdos do self se tornem conscientes. Um papel importantíssimo,
né? O ego é fundamental para todo o processo de individuação, para todo o nosso crescimento. É por meio do ego que os conteúdos inconscientes se tornam conscientes. Podem ser elaborados, podem ser cultivados, podem ser analisados e podem ser ressignificados, né? E esse estado atual de quem se esqueceu a que veio, a gente comentou que os autores aí dão algumas referências, em especial Joana de Ângeles chama esse estágio de sono, né? De adormecimento, ou de estar dormindo, ou de estar morto, né? Fizemos algumas correlações com os ensinos de Jesus, né? Deixai aos mortos enterrar os seus mortos, e que a vida vai nos tirar desse estado atual, que nós teremos em algum momento um chamado para voltarmos ao self, à nossa realidade. A gente fez até uma analogia como se fosse um desvio do caminho e tem algo que nos traz de volta à rota, um piloto automático que consegue nos puxar de novo e nos orientar nesse caminho de conexão ao self. E aí esse convite, para que a gente continue as nossas reflexões, ele é sempre amoroso, sempre. Porque imaginemos que dentro dos atributos da divindade, nós temos um Deus que é o extremo amor. Concordam comigo? Então, lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec faz uma análise sobre os atributos da divindade, e a partir desse entendimento nós não podemos ter nada que contraponha-se a esses atributos, porque senão nós estamos falando de um ser que não é o Criador absoluto em tudo, né? Então, se o amor do Criador é infinito, então nós temos esse amor estendido a cada um de nós, a todos nós. Deus está em tudo, está em nós, e o seu amor está em tudo, né? E aí, o ego, nós encarnados, esquecidos da nossa realidade espiritual, vamos achar que esse convite não é gostoso, não é amoroso. Aliás, que é sofrido, que é geralmente um sofrimento. Mas isso é um ego neurotizado, entorpecido apenas pela realidade temporária. Então, quando Jesus nos fizer o convite e nos faz a todo momento, nós vamos discutir isso, saibamos que sempre há como base, como diz Joana de Ângeles em Jesus e Evangelho, à luz da psicologia profunda, o amor como base estrutural desse convite, que dimana de Deus e se encontra naturalmente íncito nas criaturas humanas, né? E se está íncito em nós, se está registrado ali como criados por Deus que nós fomos, nessa imago Dei dentro de nós, o convite é para que a gente retorne à conexão a essa realidade, a esse self, ao nosso planejamento reencarnatório. Perfeito? E a vida nos oportuniza inúmeros convites, inúmeros. E a gente muitas vezes não tem olhos de ver, não tem ouvidos de ouvir, negligencia, e a gente vai ver alguns exemplos de como isso aconteceu com alguns personagens, né? E Joana também nos diz que nesse convite nós temos um grande modelo. Lembram como nós começamos as nossas reflexões no último encontro? Joseph Campbell diz que a gente não precisa correr ou trilhar esse caminho sozinhos, que os heróis que nos antecederam já o trilharam por nós. E como esse caminho se repete, a gente pode aprender muito com o que esses heróis que trilharam antes de nós fizeram. Então, ela vai se referir a Jesus como esse grande modelo heróico, né? E ela vai dizer que Jesus tornou-se para todos os tempos, veja, não é só para a época do Cristo ou para a nossa, mas é para todos os tempos, inclusive os que ainda virão. É para toda a eternidade, porque o ensino do Cristo revela as leis divinas, e as leis divinas são imutáveis, são permanentes, são perfeitas, são eternas. Então o seu ensinamento é eterno, né? Por isso brincamos que é o mestre dos mestres, é o professor dos professores. Então Jesus tornou-se para todos os tempos um convite desafiador,
Claro que é desafiador, né? Seguir Jesus. Tem que abandonar a sintonia exclusivamente com a personalidade egóica. Tem que entender que há outros sentidos na vida. Há outras necessidades humanas, que não simplesmente as necessidades do ego, né? Então é um convite desafiador. É uma porta estreita. Não é uma porta larga, como a gente viu, né? São muitos os chamados, porque se estende a todos, mas são poucos os que se dispõem a seguir. Por isso são poucos os escolhidos, né? E que não pode ser desconsiderado. E aí a benfeitora nos dá um exemplo interessante. Ela vai dizer que o Cristo, por isso, Jesus, transforma-se em exemplo humanizado de todas as possibilidades. Então ela nos traz aqui a ideia de que nós temos que ter Jesus como um modelo de comportamento humano, que cabe dentro de nós, na humanidade que nós temos, naquilo que o Cristo cabe em nós. Porque não adianta a gente querer ser igual ao Cristo, nós não vamos conseguir. Porque o Cristo não cabe em nós em sua totalidade ainda. Mas o Cristo cabe em nós o quanto ele consegue caber, dentro do que é permitido caber nesse estágio de desenvolvimento humano que nós nos encontramos. Porque quando sairmos do estágio da humanidade, nós vamos para outra escola, né? Para outro estágio, que é a angelitude. Inicia-se uma nova etapa. E aí o Cristo vai caber um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais, até que a gente seja o próprio Cristo. Até que esse modelo se incorpore em todo o nosso comportamento. Mas quando Joana diz que Jesus é um modelo humanizado de todas as possibilidades, então nós temos que pensar como que esse modelo de comportamento do Cristo deve permear o meu comportamento. Como que esse modelo de atitude, de posicionamentos, de posturas que o Cristo teve, pode moldar ou influenciar o meu comportamento. Essa é a ideia. Tentar vivenciar as posturas que o Cristo vivenciou, de amor, de não julgamento, de consciência dos valores transcendentes. Esse é o sentido de modelo. Vocês conseguem entender isso? Porque se nós quisermos ser como Cristo, nós vamos mascarar. Vamos fingir algo que nós não temos condições ainda de ser. Porque o aspecto sombrio em nós é muito amplo ainda. E aí a gente vai achar que já é, quando na verdade não é. A gente está indo ainda. O Cristo já voltou com o pão prontinho há muito tempo. A gente está indo ainda. Então a gente tem que entender Jesus como uma lição de vida. Um convite para esse exemplo humanizado ao homem que deve se edificar dentro de nós. Enquanto ser humano, como eu posso ter no Cristo modelo comportamental para as minhas ações, para as minhas condutas? Por exemplo, qual o comportamento do Cristo diante das dificuldades? Qual o comportamento do Cristo diante das injustiças? Qual o comportamento do Cristo, a postura, inclusive mental, diante de tal ou tal situação? Por isso Cristo é um modelo seguro, porque nos dá esse exemplo de totalidade, né? Um espírito de maior elevação que já esteve presente. E aí a benfeitora continua, dizendo que evidentemente esse apelo, esse convite, é um apelo dirigido àqueles que estamos nesse estado de sono, nesse estado de entorpecimento e esquecidos a que viemos, né? Neurotizados pela matéria, fascinados pelo mundo, apaixonados por esse status, essa pompa, essas honrarias, esquecendo que isso é temporário. Então, evidentemente, o apelo desperta, ó tu que dormes, lembra de Paulo? É dirigido àqueles que, embora vivendo, são mortos para a realidade do si.
Então esqueceram a realidade do espírito imortal. Tamanho fascínio que a personalidade, o mundo envolveu a alma, né? Esse era o grande perigo da alma que sai do mundo das ideias, para os filósofos gregos, né? E comentamos que isso não significa estar longe de nós, né? Aliás, espíritos muito mais aprimorados que nós, vejamos Alcione, lá no livro Renúncia, que o benfeitor orienta o espírito antes de retornar. Tem certeza? Porque você pode trilhar um caminho aí e se comprometer. Porque só há uma classe de espíritos que são infalíveis, que uma vez atingido esse nível não erram mais, mesmo quando influenciados pela matéria, mesmo quando encarnados. São os espíritos crísticos. Por isso, Cristo é o exemplo. A gente não erra nunca se ter o Cristo como modelo comportamental, de lucidez, de entendimento da vida. Olha o relacionamento do Cristo com o Criador. É isso que dá essa postura, esse entendimento da vida para todas as situações que ele vivenciou, né? Então, é um apelo dirigido àqueles que, embora vivendo, são mortos para a realidade do self, do si mesmo, do eu profundo, do eu com letra maiúscula, né? E todos os sinônimos que a benfeitora usa. Permanecendo em estado de hibernação dos valores admiráveis da sua imortalidade, do seu espírito, daquilo que é imortal, né? E aí, às vezes, a gente está tão entorpecido pelo ego, pelo mundo, esquecido a conexão com a nossa realidade, que a gente sofre desnecessariamente. Então, o Joana de Ângeles vai trabalhar isso brilhantemente em plenitude, de que muitos dos nossos sofrimentos são sofrimentos porque nós esquecemos a nossa origem. E aí, por eu esquecer a minha origem, eu esqueci que tudo que eu disponho é usufruto concedido por Deus, de que não é uma propriedade minha. Mas se eu esqueci a origem, eu fico fascinado por tudo que eu tenho. E aí o sentimento de posse invade meu comportamento. É um ego que está fascinado pela realidade do mundo e esquecido da sua origem. Aí ele perde alguma coisa, ele perde a vida, porque a vida é aquilo ali. E aí Jesus, como modelo comportamental, nos dá a referência. Juntai tesouros onde os ladrões não roubam, onde as traças não corroem, não destroem. Valores imperecíveis, valores eternos. Essa é a relação. Perfeito? Então é um convite à renovação. Esse é o convite de Jesus. É um convite para sair dessa visão neurotizada do ego. E aí os convites são os mais variados, né? Nós falamos sobre isso. Pode ser uma dificuldade financeira, que vai fazer eu repensar muita coisa e fazer esse ego se reconectar ao self, ressignificar muita coisa. Pode ser a cama de um hospital, quando eu estiver infartando, de tanto trabalhar, que vai fazer esse ego parar e pensar algumas coisas e rever conceitos e mudar posturas, né? Ou não, né? Pode ser que ele ignore o convite e continue neurotizado pelo mundo, esquecido da realidade maior do self, e aí um novo convite se apresenta depois com maior intensidade, já que esse ego desperta está num sono mais profundo, então precisa ser despertado com mais barulho. E aí aquela relação que eu acho brilhante que Emmanuel estabelece. Alguns acordam com o cantarolar dos pássaros, outros com a explosão da dinamite. A pedra só com a explosão da dinamite. Se o teu ego é pedra para os valores do self, a explosão da dinamite vem, né? Quer convite maior da vida do que a depressão, por exemplo? Para a gente se reconectar com as nossas realidades mais profundas, com valores, com outras maneiras de pensar a vida. Porque esse ego está com uma lente exclusiva, uma maneira de perceber a vida que não lhe dá mais sentido, que não lhe dá mais ânimo, que não lhe dá mais interesse,
que essa tristeza lhe invade profundamente, né? Então, por isso que nós temos que desapegarmos das ilusões do ego. E tudo isso são movimentos adoecidos do ego. Então, se são movimentos adoecidos, é porque há movimentos que não são adoecidos do ego. Então, o ego é extremamente importante. Mas o ego tem que ter um movimento não em torno de si, esquecendo do self, achando que manda na casa toda. Esse é um movimento adoecido. Então, é um ego tão inflacionado, tão alto, que vai cair. E quanto mais alto, maior é o tombo. Maior é a sensação de fraqueza, de impotência. Então, nós estamos fadados à perfeita sintonia com Deus. Querendo ou não. Nós somos criados para isso. E quanto mais a gente atrasar isso, mais a gente sofre, mais a gente é infeliz. Então, Joana de Ângeles continua. Vida, desafios e soluções. Ainda sobre o chamado. Estamos sendo convidados a nos conectarmos com a nossa realidade espiritual, com a nossa essência. O ser está fadado, diz ela, à perfeita sintonia com a consciência cósmica. A consciência cósmica é muito mais do que tribo, do que planeta, do que uma sociedade, do que um aspecto religioso. É uma consciência do cosmos todo, universal, divina. E é essa consciência cósmica que norteia o nosso comportamento, onde nós estivermos, quando a gente estiver sintonizado com isso. O Cristo, por exemplo. Por isso a referência de Jesus. Eu e o Pai somos um. Porque é uma perfeita sintonia com o Criador. São espíritos que evoluíram em tantos aspectos que é possível evoluir, integraram toda a parte do inconsciente à consciência, que nós podemos ter a interpretação psicológica de eu e o Pai somos um, ego e self integrados, como a compreensão de Deus. Como nos ensina a Revista Espírita, recebem as ordens diretamente do Criador, a qual dá o cumprimento, faz acontecer. São os executores, os arquitetos divinos, os que fazem a coisa acontecer. O Haroldo comenta também, agora não estou com o contexto literal, mas em uma fala que está registrada na Gênese mosaica, sim, que é como se Deus estivesse falando no plural, Então ele está conversando com quem? Se ele está façamos, Então ele está falando no plural. E aí, claro que ele não ia deixar passar isso desapercebido e foi para o texto no hebraico. E aí tem lá a descrição de um conjunto de anjos, sim, que estavam juntos naquele Deus momento para a hora da criação. E aí ele discorre, e aí dando o exemplo de Jesus, como sendo um desses anjos, no caso o nosso, que ficou responsável governando o planeta Terra. E aí fazendo para que ele comente a parte de que do fluido cósmico universal só parte de Deus, Só ele cria. Mas a partir da criação do fluido cósmico, esses colaboradores, perfeito, fazem as combinações necessárias para esse trabalho. Por meio da vontade, atuam sobre o fluido que provém de Deus para criar aquilo que Deus determina. Exatamente. Felipe falava tanto no Pai, que Felipe, discípulo, perguntou, e aí é que ele diz, se tu me vês, é o Pai, Felipe. Exato. Porque eu e o Pai, perfeito, nós somos assim. Perfeito. Esse é o contexto. O discípulo, que não era bobinho,
não conseguiria entender. Então não dá. Que depois Emmanuel retoma em A Caminho da Luz, quando ele vai dizer, né, que em apenas 2 momentos esse grupo aí se reúne. O primeiro momento, quando realmente havia os pródromos da formação do planeta. Ele chama do Divino Escultor, ele comenta isso, exato. Que tem tanto na Gênese quanto em um dos capítulos de A Caminho da Luz, em que tem um item que se chama Jesus, o Divino Escultor. Espetacular. E depois, quando era para vir a vida. E depois um segundo, então o primeiro momento na formação estrutural de todo o planeta, o sistema solar e toda essa estrutura, e depois da vinda do Cristo, né? Claro, porque alguém precisava substituí-lo, né? Enquanto ele vem. Então um outro Cristo tem que assumir o local, né? A gente brinca, e o Haroldo tem uma palestra interessante que ele brinca assim, que a gente já pode imaginar algumas pautas dessa reunião, né? E o nível dessa reunião. Encontro de espíritos puros, né? Imagina o nível. Em alguns milésimos de segundo se resolve tudo, né? Porque... Enfim, estamos fadados a isso, a sermos um com o Pai, né? Nós somos criados para sermos Deus, vós sois deuses. Por isso que essa postura da lamentação, a postura da queixa, a postura de comiseração, de se achar desprestigiado por Deus, de achar que o seu fardo é mais pesado, não é uma realidade. É apenas uma realidade distorcida por um ego fascinado pelo mundo, esquecido da conexão a que veio, né? E é isso que o Cristo vai fazer, é isso que o Cristo vai ensinar, né? Principalmente quando a gente falar de curas. Lembra que quando Jesus ia curar, ele sempre fazia uma pergunta: que queres que eu faça? Tinha uma pergunta assim, né? E essa pergunta é muito interessante de ser estudada, porque muitos doentes não querem ser curados, muitos cegos não querem ver, né? Até porque a doença é uma posição boa. Ou querem ser curados para poder fazer aquilo que faziam, que agora não podem mais, que são dos fascínios do ego. Tanto que o Cristo curava muita gente fisicamente, que retomavam as mesmas atitudes equivocadas de antes. Então não houve aprendizado, né? Não houve aprendizado. Por isso nas obras de André Luiz, a gente vê André Luiz questionando, quando ele vai aprender sobre essas relações, em especial em alguns hospitais, quando ele diz assim: mas ela não está preparada já para sair? E o espírito que está lhe dando as informações, os ensinamentos, diz assim: muito pelo contrário, porque se ela sair agora, ela continuará nos mesmos equívocos. Então precisa um pouco mais para despertar, para ver se desperta para essas novas realidades, né? Então esse é o chamado que nós temos, né? E nós estamos fadados a essa perfeita sintonia, aguardando os fatores que lhe propiciem o desenvolvimento, o contínuo despertar. Então vai ter fatores aí, situações na vida que vão fazer a gente despertar. Despertar, portanto, diz a benfeitora, é indispensável, né? Tem que acordar, tem que sair do paraíso, tem que crescer, né? Abandonando o letargo que procede das faixas por onde transitou, o adormecimento, a indiferença, um estado de letargia, de apatia, de demora. Sabe quando você faz assim, vamos dar um chacoalhão para ver se vai? É um cansaço, né? Por isso que de tempos em tempos, lembram da questão dos livros dos Espíritos? Deus dá um chacoalhão para ver se vai. Deus provoca um abalo físico ou moral para engendrar, para auxiliar o progresso. Exato. Despertar é indispensável, abandonando o letargo que procede das faixas por onde transitou, libertando-se do marasmo, do tédio, da indiferença, essa falta de coragem, né?
em forma de sono da consciência, olha aí de novo a referência ao que dorme, né? Para as realidades transcendentes. Quais são as minhas realidades transcendentes? Quais são elas? Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é a finalidade da vida? Como eu me relaciono com Deus? Quais são os atributos desse Deus que sustentam logicamente as minhas ações? Porque aí a minha fé é inabalável. Porque tem uma racionalização de tudo aquilo, uma compreensão de tudo aquilo. Posso não entender o motivo, mas sei que as razões devem ser justas. Deus é justo e bom, então, beleza, vamos lá, carrega a cruz. É outra realidade de enfrentamento quando esse ego está sintonizado ao self. É outra maneira de encarar a vida e passar pelas situações. Aí voltamos a compreender o Cristo. Bem-aventurados os aflitos. É outra visão, perfeito? Então, isso a gente vai precisar desenvolver, não tem escapatória. E Jesus percebia muito bem como essa consciência cósmica está dentro de nós. Jesus conseguia perceber o que dormia em nós, o que estava ali íncito em nós, né? A gente vai falar disso melhor quando nós falarmos do exemplo de Jesus e do diálogo com o Públio Lentulus. A gente vai trabalhar melhores. Da mesma forma que existe o fototropismo, a gente tem que pensar assim, que a plantinha busca luz, a alma busca Deus, né? Tem esse, vamos chamar assim de deutropismo, né? Esse caminho em direção ao Criador. E aí a gente é atraído por esse psiquismo divino, não tem como, né? O sono, diz ela, produz a morte do raciocínio, da lucidez. E é verdade, se eu estou no estágio de apego simplesmente ao mundo fascinado, esquecido da realidade espiritual, eu levo a isso, morte do raciocínio. Não consigo nem pensar, não consigo vislumbrar outras possibilidades. Parece que não há sentido, parece que não tem solução. Eu perco a ligação com os potenciais criativos da minha alma, que estão no self, né? Que vão trazer essa mensagem de que eu não sou um coitadinho, de que eu não vim para sofrer, de que há uma razão maior, né? Então, produz a morte do raciocínio, a morte da lucidez. As pessoas perdem a lucidez no sentido de refletir sobre a vida, do compromisso elevado com o próprio si, planejamento reencarnatório, as pessoas esquecem isso. E como Cristo é discernimento, proposta de vida, conhecimento, é necessário permitir-se a sintonia com Ele, a fim de viver em claridade e sempre desperto para a vida. Então ela retoma aí a ideia do Cristo como modelo máximo de eixo ego-self, de sintonia do ego com os valores transcendentes. O ser humano, nós, em razão dos atavismos, lembram lá? Aquilo que a gente fez por várias existências, que está fixado, cristalizado em nós e que vai ter uma tendência muito grande de se repetir no nosso comportamento, né? Do adormecimento da consciência, não tem sabido eleger o que é fundamental para a sua existência transitória no mundo, a gente esquece disso. Esse é o ponto maior que a benfeitora vai focar, né? Em especial, o livro Plenitude é todo baseado nisso, como a gente viu. Nem para a sua realidade como ser imortal. E aí tem um problema, assim, porque geralmente a gente aguarda um chamado mirabolante, né? A gente acha que o chamado, o convite vai ser assim uma revolução, vai vir acompanhado de trombetas, de anjos descendo e não sei o que, enfim, né? E aí a benfeitora vai trabalhar isso, muito bem. Existe uma mensagem que ela intitula Mudanças, e ela diz assim: normalmente aguarda-se um acontecimento de expressiva dimensão para o despertamento e a dedicação. Despertamento do quê? Do ego para a realidade do self. E a dedicação ao cultivo desse eixo, qual ocorreu com Saulo de Tarso, lembram de Saulo?
Gente, a gente não precisa cair do cavalo e ver Jesus. Às vezes precisa. Então, se o meu ego está tão neurotizado na vida, polarizado com esse fascínio do mundo, se eu sou uma pedra, às vezes eu vou precisar cair do cavalo e ver Jesus. É um símbolo que mostra que para esse espírito foi necessário esse chamado para o despertar da consciência, para ligar-se aos valores do self. Mas para cada um de nós é uma experiência. A gente só tem que estar atento a esse convite. Né? E como diz Amélia Rodrigues, há convites por toda parte. Por toda parte. Amorosos. Nos convidando a se relacionar com Jesus. Né? Então, normalmente aguarda-se algo expressivo, né? Qual ocorreu com Saulo de Tarso, quando às portas de Damasco, na loucura da perseguição aos discípulos de Jesus, foi pelo incomparável mestre visitado. Então ele precisou de uma visita pessoal, entre aspas, simbolicamente, né? Era esse o convite necessário para esse despertamento. Agora, inobstante, pequenos incidentes conseguem despertar a atenção para a mudança de conduta. Olha aí, o cantarolar dos pássaros. Não precisa explodir a dinamite. Ensejando a descoberta de novo foco. Olha lá a lente do ego que tem que mudar. É a mesma coisa que você ir no oftalmologista e ele dizer, ó, esse teu óculos te serviu até aqui. Precisa agora corrigir o grau para ver melhor. Porque agora você é outra pessoa, e se somos outra pessoa, novos desafios proporcionais à nova visão. Daí a gente corrige o ego, a lente do ego, entende o mundo de uma forma mais ampliada, ressignifica, melhora nos níveis de consciência, e aí vem novos desafios nesse patamar, que vão fazendo com que isso ocorra ciclicamente, em espiral, né? Sempre ascendente, mas nunca no mesmo ponto. Então, descoberta de novo foco para ser conquistado. Então, sempre nós vamos ter um texto que nos aparece, uma pessoa que nos fala algo, um acontecimento da vida. Para alguns pode ser a morte de um ente querido, para outros pode ser o diagnóstico de uma doença incurável, para outros pode ser um revés financeiro, não sei. Mas algo vai acontecer para nos fazer refletir sobre essas nossas condutas, sobre as nossas posturas, sobre a forma de a gente encarar o mundo. E tem aqui, aproveitando o tema mudança, né? Aquela obra que a Sueli Caldas Schubert escreve comentando as duas de Divaldo e Joana, perfeito, que tratam da transição planetária. Logo ainda na introdução, ela fala que as mensagens chegam de todos os lados, e aí ela dá os exemplos, né? São chegados os tempos. Exatamente, fazendo a analogia a isso. E aí ela disse, aí eu me lembro que eu até grifei, porque essa é a única mudança, mudar. E aí mudar o quê? O comportamento, ressignificar, né? Perfeito. Mudar é a única forma de nós nos mantermos conectados com a espiritualidade superior. E aí, né, vem perfeito, a nossa complementação, para que a gente possa continuar com uma vaga em um planeta de regeneração, né? Pelo menos ocupando espaço de forma útil, né? Porque se a gente não tem muita utilidade, nos tiram daqui mesmo, né? Já que vai se comprometer tanto, tira antes, porque então pensa, o amor divino... única forma, única, falando de transição... Perfeito. Então não é que cessam-se as possibilidades para Não. nunca, mas aqui na Terra vai ser a única, se a gente quiser reinventar a roda. Essa escola fechou matrícula, agora você tem que ir para uma outra escola. Exatamente, mas dá tempo se você mudar. Perfeito, né? Perfeito. E aí, quando a gente ontem falava um pouquinho dos trabalhadores da última hora, e aí veja que vem ao encontro disso que você está falando,
o Haroldo comentando uma partezinha bem curta, ele diz que o que nós temos que fazer? Aquilo que a gente sabe fazer. Então, assim, você sabe o quê? O que você sabe? É isso, a gente vai... Então faz aí, perfeito, né? é isso aí. Quando a gente fala desses pequenos incidentes para despertar atenção, é nesse sentido que a Ari comenta. O que acontece na minha vida, onde eu estou inserido no meu dia a dia, que pode despertar para essa visão transcendente do mundo? Na fila do supermercado, conversando com alguém, na confraternização em algum lugar, no trânsito, no meu trabalho. Qual é a maneira que eu posso utilizar-me para estar nessa sintonia com o Self? Isso é uma postura de vida que nós vamos discutir mais à frente, que é a postura contemplativa. A gente tem que estar desperto para todas as possibilidades e os convites que a vida nos oferece. Isso é estar atento ao chamado, essa postura contemplativa, que não é um momento contemplativo. Eu vou tirar 5 minutos da minha manhã para meditar. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. A meditação é uma atitude que vai ocorrer ao longo das 24 horas. Né? Então, esses pequenos incidentes ocorrem. Na nossa família, então, quantos convites diários a isso? Né? Se a gente pegar esse exemplo específico de Saulo de Tarso, quantos convites, quantos acontecimentos amorosos Saulo teve antes da explosão de dinamite? Antes de o Cristo ter que vir chamá-lo diretamente. Né? Então, sinais, chamados, convites à renovação que vão acontecendo com Saulo de Tarso, cantarolar de pássaros, mas que ele fecha aqui o ouvido, não quer ouvir, não quer ver, né? Então a explosão da dinamite é necessária para esse ego cristalizado por esses atavismos. Vai fazendo no automatismo, vai repetindo o que sempre fez, sem usar o neocórtex, sem refletir, racionalizar. É quase instintivo o negócio. E não é essa a proposta. Então, veja o amor e a ternura de Abigail para Saulo. Quem não leu a obra tem que ler, Paulo e Estevão. É espetacular. O amor e a ternura de Abigail chama Saulo à renovação. Mas ele endurecido, um ego que tem convicção de que a sua postura, a sua forma de pensar, a sua maneira de entender o mundo é a única que está correta, e quem não se enquadra nessa maneira está equivocado, tem que ser eliminado, é um mecanismo projetivo, né, de quem se desconhece. Então isso é importante para a gente avaliar. Nas conversas que eles tinham nos jardins de Jope, né? Era ali que Abigail se mostrava e os conselhos que ela dava a ele, né? Lhe chamava a atenção pelo raciocínio lúcido, né? Ela tinha uma maneira interessante. Agora, mais ainda do que Abigail, Estevão. Quantas vezes Saulo discutia com Estevão e Estevão lhe mostrava de maneira indiscutível o pensamento e ele ficava com raiva, porque ele não conseguia vencer no argumento. Olha o orgulho, aquele ego que não posso perder. Então, o raciocínio lúcido, claro de Estevão, quando ele visita a casa do Caminho pela primeira vez, isso acontece. Quando Saulo vai lá à casa do Caminho. Mas o orgulho dele naquela oportunidade lhe impede de perceber o convite. Foi claríssimo, o discurso que Estevão faz é claro na casa do Caminho, mas ele ignora, ele não quer ver aquilo. É como se tivesse uma placa e o meu óculos não consegue enxergar, porque a lente está com problema. Está neurotizado pela visão somente aqui, do que eu penso, do que eu acredito. E mesmo assim, ainda Jesus lhe convida antes, né, por várias outras situações, e novamente ele vai recusando. Então veja, o processo não é de castigo, nunca foi. O processo é de reeducação.
O processo é educativo. O pai, o criador, vai buscando alternativas. O melhor para o filho é aprender. O melhor para o filho é aprender. Então, existe a alternativa A, a alternativa B, a alternativa C. E nessas alternativas, o amor, como diz Joana de Ângeles, como base estrutural para todos esses convites, porque provém do Criador, do Pai. Então, é a ação de educar. Só que mesmo os pais, nós, educadores, às vezes vamos ter que tomar atitudes mais incisivas, porque os nossos filhos não têm condições de refletir sobre aquilo ainda. Então quem decide é o pai e mãe. O filho não escolhe se ele quer tomar vacina ou não. Os pais impõem, porque sabem que é o melhor para ele, mesmo sabendo que vai doer. Então às vezes o melhor para aquele filho é aquele tipo de tratamento. Permanecer um pouco mais doente é o melhor. Só que para o ego, meu Deus, isso é um desespero, né? Que quer sair daquela situação. Então é esse orgulho de Saulo de Tarso que impede ele de entender o chamado. E aliás, são 3 coisas que nos impedem. O orgulho é uma delas, tem mais 2, a gente vai ver que Joana de Ângeles trabalha isso. O orgulho de Saulo é que Jesus vai trabalhar nele. Alguma coisa vai ter que acontecer aí para esse orgulhoso, para ele perceber que ele não é tudo isso que ele acha que ele é. Ele não é esse ego que acha que manda no mundo. Tem outras coisas. E olha o que a vida, ironicamente, proporciona. Quem ele quer perseguir é quem ele vai ter que esperar para vir curá-lo. Mostrando que ele não é maior que ninguém. Veja que Jesus vai trabalhando o orgulho dele nas situações da vida, da mesma forma que trabalhou com Pedro. Lembra a discussão dos discípulos? Quem é o maior? Quem é o maior? Quem é o maior? Tinha uma discussão ali, eles queriam saber, né? E Jesus percebe que Pedro se considerava o maior. Eu sou melhor. E aí Jesus então vai trabalhar isso em Pedro. O que Jesus faz? Tira a túnica e veste-a na cintura. Que uma classe da sociedade se vestia assim, os escravos. Que era a classe desprezível. Não valia nada. Então Jesus dá um exemplo sublime ali. Porque ele mostra para Pedro, eu sou como um escravo. E aí Jesus, não contente com o símbolo já, porque todo mundo entendeu quando ele amarrou na cintura, né? Ele ainda se ajoelha e lava os pés de Pedro, vai lavar os pés, que era um serviço do escravo. Porque na época do Cristo não tinha calçadas pavimentadas como tem hoje, né? Era assim, terrinha mesmo, chão. Se fosse uma via romana, ainda tinha uns paralelepípedos, né? Uma coisa mais elaborada. Mas onde o Cristo caminhava era chão batido. E as sandálias, lembram das sandálias de Jesus, típicas dos franciscanos até hoje? Aquela sandália que fica os dedinhos para fora. Então você vai andando, a poeirinha vai se acumulando no suor dos dedos, vai ficando uma delícia, né? Então era muito comum, era de bom respeito, quando alguém recebia um convidado na sua casa, ele tinha na porta um jarro com água, uma bacia, e o escravo então tirava as sandálias e lavava os pés, secava e a pessoa entrava na casa. Era assim que se recebia o convidado. Foi assim que Jesus deveria ter sido recebido quando foi convidado pelo fariseu Simão para almoçar na sua casa. Jesus vai e ninguém lhe lava os pés. Mas Maria de Magdala rompe a segurança ali, né? Porque ninguém podia entrar num banquete de um fariseu. Tinha policiais, tinha guarda, né? Mas ela consegue romper essa proteção, pega o perfume, joga no Cristo, sua homenagem, seu presente a ele, né?
e se ajoelha e lhe lava os pés com as lágrimas e seca com os cabelos. Olha o símbolo disso. Ela está fazendo aquilo que Simão não fez. Quando Simão vê essa cena, ele pensa assim, esse aí que eu achei que era importante não é nada mesmo, esse tal de Jesus não é nada. Porque ele estava interessado nos acordos que ele podia fazer com esse tal de Jesus que todo mundo fala. O interesse dele era egóico, político. Né? E aí ele pensa assim, se ele fosse esse poderoso que é, ele saberia quem é essa aí. Jesus capta todo esse psiquismo, capta tudo isso. Né? Se dirige a Simão e diz assim, ela me lava os pés, coisa que tu não fez quando eu entrei nessa casa. E a ela muito mais será perdoado, porque muito mais amou. E aí ele mata a charada, né? Porque entende no seu ensinamento, eu tenho uma alma aqui, um espírito encarnado, que se conectou à realidade da vida. Enquanto tu está neurotizado nessa postura do ego, achando que aqui é importante. Posses, títulos, né? Então Jesus ensina muito isso ao longo de várias passagens. Também assim com Saulo. Vai trabalhando esse orgulho, lentamente, gradativamente, né? E quanto maior é a quantidade de elementos que a gente tem aqui nessa nossa estruturação egóica, quanto mais fortalecido é esse ego, né? E aí a gente tem que lembrar lá quando a gente falou sobre formação do ego, relação primal, todas aquelas características que são importantes para uma estruturação saudável desse ego, mais ele tem força, vamos dizer assim, para atuar nesse eixo de ligação com o self e fazer com que os conteúdos inconscientes vão se tornando gradativamente conscientes, vai integrando a sombra, né? Então, quanto maior o número de elementos psíquicos aí inconscientes que se tornam conscientes, isso é o processo de integração, mais possibilidades a gente tem de cultivar aquilo, não concordam? Se eu nem sei que aquilo existe, como é que eu vou dar atenção? A partir do momento que começa a vir para a consciência, eu tenho possibilidade de analisar, cultivar e, naturalmente, integrar, ressignificar, dar outro olhar, né? Então, todos os convites que a vida nos apresenta são convites para o ego sair dessa postura de dono. A gente chama isso de descentralização do ego. Sai de cena e deixa quem realmente importa aparecer, que é o self. Perfeito? Fica claro isso? Então, nós podemos também no Evangelho ter essa referência nessa passagem de Mateus. E quem não toma a sua cruz, quem não suporta a vida, quem não enfrenta as dificuldades, quem não faz a parte que cabe no processo de crescimento, isso tudo é tomar a cruz. De desafios, de problema, né? De evolução intelectual. E não segue após mim, porque eu ensinei como faz. Eu sou o modelo de todas as posturas comportamentais. Né? Não é digno de mim. Quem achar sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. E aí a gente tem que entender isso. Né? Porque tem momentos que essa cruz fica muito pesada, não tem? Ou é só comigo? Tem momentos que você fala assim... Será que é tudo isso mesmo que eu estudo? Porque não basta só estudar, pessoal. Tem que vivenciar, tem que viver. E a experiência faz esse choque dos opostos, com a intelectualidade e o sentimento. Né? E a gente vai vivenciando, entendendo. Né? Mas essa sensação é uma sensação temporária, de que a cruz pesou demais. Uma sensação de um ego que não alcançou a profundidade da compreensão do sentido da existência. Então, que está ainda apegado, apegado aos valores da matéria, desconectado da realidade, transcendente, aí sofre. Não deixa de ser um convite também, o sofrimento.
né? A descentralização do ego, a ressignificação. Agora, se eu entendo que Deus é amoroso, não nos abandona nunca, pelo contrário, nos ampara, que é justo, aí a dificuldade tem um sentido. E aí eu tenho uma conexão. Então, não é que aquilo é ruim, é como eu vejo aquilo que está distorcido. Vocês entendem isso? E é isso que precisa ser corrigido, essa lente. Isso é o ressignificar, dá um novo sentido. Então, é a noção do ego que está equivocada. E aí tem que fazer uma releitura. Porque a cruz, Joana de Ângeles vai dizer, as experiências dificultosas da vida para o ego são as que fortalecem a consciência, são as que fazem a gente crescer. Então ela diz que a cruz é um local de redenção, mas também de crescimento, de integração. Ela vai dizer onde duas grandes realidades vão ser forçosamente integradas. Uma realidade egóica que me leva na horizontalidade do mundo e uma realidade transcendente do self que me leva em direção a Deus. E a gente tem que suportar essa tensão, esse conflito desses opostos, né? Ou como a Adri Lopes gosta, crucificado entre dois ladrões, né? Esses dois ladrões simbolizando essas polaridades, essa tensão que gera movimento psíquico, que gera lucidez, consciência, que faz esse ego ganhar potência nesse holofote. Então é importante. E o Cristo passa por aí. O Cristo passa pela cruz, nos ensinando, de novo, o modelo Jesus homem, que Joana diz, nos ensinando a suportar as dificuldades da vida, a entender a vida de uma forma mais ampla. Por isso faz e que muito isso mais é sentido agora, parte do processo. E após mim, faz muito mais Claro. sentido agora, né? Que é, vem fazendo Claro. o que eu fiz, né? Um outro choquinho que eu tive assim, Francisco Cândido Xavier disse assim: o pior momento da vida é o momento de recomeçar. Não deu outra, cheio de razão. Eu tento imitá-lo. Ficou ótimo. Tento imitá-lo. Então Kardec vai trazer bem essa ideia aí, né? Ele vai dizer que o chamado ou a cruz, ou isso que o Cristo nos ensina, significa suportar corajosamente as tribulações. Está lá em o Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá. Suportar corajosamente as tribulações, né? Porque o destino nosso não é a cruz. O destino nosso não é a cruz. O destino final nosso é a pedra arrancada do túmulo. Jesus já mostrou isso. O destino final nosso é o renascimento. É a ressurreição. No sentido de nascer de novo. Mas quem tem que nascer de novo nesse símbolo? O ego. É o renascimento de uma nova postura mental, de uma nova maneira de entender o mundo. Essa é a ressignificação. Então, a dimensão positiva da cruz, porque isso aqui para nós traz coisas ruins, né? Sofrimento, é assim que se vendeu isso até hoje. Mas a dimensão positiva da cruz, qual é a finalidade do bem sofrer, só pode ser contemplada, vista, percebida por um ego que está sintonizado com o self. Que aí o ego, sintonizado com o self, não vai se deter na cruz. Vai se deter no que vem depois, que é o renascimento. E aí a gente já começa a entender essa jornada do herói. Que no momento da morte, que eu estou achando que está muito pesado e que não tem mais solução, esse é um ego sintonizado somente com essa polaridade. Perdeu a conexão com Deus. E se conectar com Deus, descobre um tesouro, ganha força e volta. Começa a subir. Mas se não houver a reconexão com Deus, fica lá no fundo do poço. Fica lá. Mas o fundo do poço é ótimo também, a gente vai ver. Porque no fundo do poço não tem nenhum lugar para ir, só para cima. Tem, né? O único lugar que você olha no fundo do poço é para a luz que está para cima. Não
tem outro jeito, né? Então isso é bom também. Então cruz significa isso, mas cruz significa suportar as tribulações, mas significa integrar também, significa volta para o eixo, estabelece essa conexão. E aí agora fica mais claro não só entender essa passagem, Ari, como principalmente essa. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não dá para entender Jesus se a gente ficar somente na letra. Não dá. Tem que extrair o que está aí nesse símbolo. E o que Jesus está dizendo? Que ele já ensinou antes. Ô Jesus, estão te chamando ali na porta. Diz que são seus irmãos, sua mãe. Acho que é sua mãe e seus irmãos. E ele diz assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Né? Que a gente pode pensar assim, uau, desonra a família. Não, ele está ensinando. Ele está ensinando assim, ó, esse ego temporário que você tem aí no mundo é para você crescer enquanto espírito. Então a família corporal da Terra ou de qualquer mundo físico é temporária. Serve como processo de crescimento, é um laboratório para a educação dos espíritos. Mas a sua mãe, que hoje está sua mãe, amanhã pode estar como sua filha, ou como seu pai, ou fora do núcleo familiar. Jesus está começando a trabalhar parentelas espiritual, corporal, o processo de constituição da família, mas principalmente fazer a gente compreender que a vida no mundo físico é temporária a serviço do self, do espírito imortal. Essa é a ideia. Então eu tenho que abandonar as questões ilusórias do ego. É isso que Jesus está ensinando. Abandona as questões ilusórias, temporais, impermanentes, esse apego à matéria, o apego às pessoas, que a gente acha que é amor, mas que de amor não tem nada. Né? Mas é fácil abandonar as questões ilusórias do ego? É fácil. Então qual que é a nossa tendência natural quando a gente tem o chamado? Porque o chamado não é um convite para abandonar as crenças ilusórias do ego. Ó, larga a mão de tudo isso aí que você acha que é permanente, que é provisório, que é temporário. Aliás, aquilo que você chama de própria vida, que é o ego encarnado, a alma, e também é temporário, tá? Daqui um pouquinho você volta para o mundo espiritual. É isso que o Cristo está ensinando. Abandona as questões ilusórias. Aí você pode se conectar ao imago Dei, ao self. Esse é o sentido psicológico para essa passagem. Mas tem inúmeras e infinitas interpretações. Né? Então, quando a gente é chamado a descentralizar o ego, a gente vai recusar. Afinal, é tão bom achar que eu mando na paçoca toda. É bom ficar aqui onde eu estou. Né? Então, se a gente entender na luz da psicologia e da doutrina espírita, a gente poderia entender que a ideia de abandono da família, como diz Joana de Ângeles, não condiz com a doutrina de Jesus. É antes a sua negação. Opa, então se eu li interpretando desse jeito, sou eu que li errado. É a minha interpretação que está equivocada, e não o que o Cristo disse. Mas, se pensarmos que o ensinamento contido nessa passagem é para que aprendamos, e aí olha lá, a colocar o interesse da vida futura acima da vida material, pronto, bingo, traduziu, conseguimos entender, agora tem sentido. Então, há concordância com a essência do ensinamento. Jesus pretendeu nos conscientizar nessa interpretação possível, não é a única, de que a vida futura, ou seja, a vida do espírito, é mais importante que a vida provisória da matéria. Desculpa, eu disse que é de Joana de Ângeles, mas não é. Não tem aqui a referência, né? Entenderam isso?
Entenderam, pessoal, o que é o convite? Mas, como eu disse, quando a gente receber o convite, o que a gente vai fazer? Recusar. Natural. Porque é fácil se desapegar das ideias que a gente acredita. É fácil ter que compreender e aceitar que eu estava errado. Não é fácil. Mexe com o ego. Mexe com a sombra, mexe com complexos, mexe com um monte de coisa. Né? Mas a ideia é a gente desapegar. Então a recusa ao chamado é porque nós somos apegados ao nosso ego. As ideias criadas pela nossa compreensão limitada da vida. Olha isso. Ideias criadas pela nossa compreensão limitada da vida. É a maneira como o ego lê. É essa postura, essa maneira de ler a vida que o ego tem. Aos conceitos que a gente acredita, tem convicção, baseados em crenças, em medos, em anseios. Sofremos a influência dos nossos complexos, da sombra, e tudo isso contribui para que vejamos o mundo sob a nossa perspectiva. O que é a verdade? O Cristo respeita isso. Cada um tem a sua. Para esse ego de Saulo, a verdade era aquela, até aquele momento que ele morreu para aquele ego e renasceu para uma nova visão. Então Jesus se cala, interrogado sobre o que é a verdade, entendendo esse aspecto. Essa imagem é geralmente muito cristalizada em nós. A gente acredita que é assim que é a vida. E por isso é difícil de ser dissipada. Daí a importância da questão 783, que vai dizer que de tempo em tempo tem que chacoalhar. Moral e fisicamente. O abalo. Daí a importância do abalo. O abalo que transforma. E aí o abalo pode ser o quê? Financeiro, saúde, abandono, solidão, impotência de quem se considerava invencível e viu que não consegue resolver tudo, dar conta de tudo. Não sei, cada um vai ter esse momento. Então, se a gente está aqui nesse movimento adoecido do ego, a gente vai ter problemas. E às vezes, com esse movimento adoecido, a gente vai recusar vários chamados. E aí vem o cair do cavalo e se encontrar com Deus, aliás, se encontrar com Cristo diretamente, né? Nesse símbolo aí de Saulo de Tarso. E aí Joana de Ângeles vai dizer então que há 3 principais movimentos adoecidos do ego que fazem a gente recusar o chamado a essa jornada heróica. Quais são eles? A ilusão do ego ao mundo material. Então um ego neurotizado, sem conexão com o self. Isso naturalmente leva a uma percepção unilateral da vida. A maneira como eu penso é correta, a maneira que eu acho, a maneira que eu sei. Isso leva ao preconceito, como já comentamos. Isso leva a discursos moralistas, muitas vezes hipócritas, né? E leva geralmente ao orgulho. E outro aspecto, o medo. São 3 coisas importantes aí. E aí o esclarecimento sobre isso aqui é importante para a gente entender como é que a gente pode então recusar menos a esse chamado e atender mais esse chamado para a nossa jornada heróica. Perfeito? E aí essa recusa ao chamado, o primeiro exemplo aqui, então vamos começar com ilusão, depois a gente vai para orgulho, depois a gente vai para medo. Um primeiro exemplo de ilusão, como recusa ao chamado, está muito bem explícito aqui no livro Há 2000 anos. Muitos os chamados, poucos os escolhidos, poucos os que optam pela porta estreita, né? Mensagem do Evangelho, lembram? Com poucos dentre vós têm vontade, né? Para fazer, né? Mas nessa recusa ao chamado, a gente vai ter um confronto entre o temporário e o permanente. Sempre é esse choque da polaridade. Aquilo que é temporário, mas que o ego dá uma importância permanente, e por isso ele está iludido, porque na verdade o que é permanente é do self,
mas para o ego que está dessintonizado desse self, não tem esse entendimento, né? Então nós vamos ter sempre esse confronto. E Jesus, como eu disse, olhava as criaturas no profundo do ser. Ele percebia aquilo que Joana diz como os potenciais latentes, adormecidos em nós. Esse Deus dentro de nós, né? Nós não somos assim, né? A gente não é o Cristo. A gente não vê o potencial do vir a ser nas pessoas. A gente vê o defeito mesmo, né? A gente vê o defeito. Porque é o mesmo que a gente tem, que aliás nem é do outro, é nosso, a gente sabe disso. Então a gente se vê no outro. Como Cristo não tem defeitos, porque integrou toda a sombra, não tem projeção. Então ele busca o céu. Olha a nossa foto e acha bonita, né, É verdade. Então Jesus não enxergava a aparência. Jesus ia exatamente no espírito, né? E a gente vê o marido, a gente vê a esposa, a gente vê as pessoas, a gente enxerga os defeitos, a gente enxerga os vícios, esquecidos de que todo vício e todo defeito vai ser sugado pela esponja do tempo. O Espiritismo explica isso para nós muito bem. Ninguém fica assim para sempre. Isso é temporário do processo. Ninguém fica mal para sempre, né? Ninguém tem um vício para sempre. Então eu tenho duas posturas: sintonizar com o vício e criticar, ou vislumbrar que esse ser é como eu, foi criado para ser perfeito. Então vamos estimular isso, né? Mas não há um defeito sequer nosso que vá sobreviver. Não há. Nós sabemos disso. Nós somos criados perfectíveis. Nosso destino é a pureza espiritual. Esse é o nosso destino. Então, a gente foca muito mais no temporário das pessoas. Nós somos assim. A gente foca muito mais aqui e esquece aqui. Concordam ou não? Só que quando Cristo vai conversar com Públio Lentulus, ele não vai focar aqui nos defeitos. Não. Ele não vai ver isso aqui, apesar de percebê-los todos. Mas ele vai fazer o convite para isso aqui, ó, para as questões permanentes, para esse ego acordar e ressignificar. Então o Cristo vê no senador, assim como vê em Saulo de Tarso, não um orgulhoso, ou uma pessoa iludida, um ego iludido e fascinado pelo mundo, mas vê ali o amor que precisa ser desenvolvido, vê as possibilidades de um espírito Cristo que está ali dormindo, latente. Mas para esse Cristo que está latente se desenvolver, tem uma sombra imensa a ser enfrentada, vencida, integrada, né? E aí a gente entende, né, por que ela trabalha esse no amor invadindo o amor, né? Isso. E aí ela trabalha essa questão do temporário e do permanente. Perfeito. E aí Jesus tem um discurso lindo, porque ele encontra o senador, não vou contar a história, né, mas nesse encontro profundo com o senador Públio Lentulus, Jesus faz um convite ao senador. Um espírito orgulhoso, que se achava detentor das ideias e que as suas ideias eram as mais certas, mais prudentes, né? Exatamente, superior, um ego inflado, inflacionado, um ego que manda na casa e que esquece de outros valores. Então Jesus diz assim: encontras agora, senador, um ponto de referência para a regeneração de toda a sua vida. Olha isso, olha o que Jesus está dizendo. Esse é o momento em que você pode mudar a visão que você tem do mundo, da vida, ressignificar e regenerar o caminho, porque você está indo para cá, ó, se afastando das leis divinas. Isso vai te causar infelicidade, sofrimento, porque são esses recursos que talvez vão ter que te trazer de volta, despertar esse ego. E ele diz assim: está no teu querer. Mas a gente já lembra lá da mensagem do Evangelho: ó, mas poucos entre vós têm vontade, querem. A gente é assim, a gente não quer. A gente quer ficar no mesmo estágio que a gente está. A gente não quer mudar, né? Está no teu querer
seguir-me agora ou daqui a milênios, porque vai ter que seguir. Foi criado para ser perfeito. Quem decide se quer atrasar ou não é cada um de nós. E Jesus não interfere nessa decisão. Está no teu querer. Que queres que eu faça? Quer que eu trate a causa ou quer que eu trate a consequência? Para quem escolhia tratar a consequência, Jesus curava o corpo e a pessoa voltava a fazer as mesmas coisas e adoecia novamente. Não tratou a causa. Só deu um suporte magnético para a reconstituição do corpo físico. Mas o espírito permanece doente, e permanecendo doente, adoece novamente. Não mudou a maneira mental, a forma de entender a vida, não ressignificou. Que queres que eu faça? Ou atuava nas causas. E aí a pessoa entendia, tinha o sentido, né? E quando o senador opta, que ele faz uma escolha, pela segunda opção, não pelo agora do Cristo, mas pelos milênios dos homens, Jesus olha para ele e faz o quê? Pô, mas tu é burro, hein? É assim que Jesus faz? Ou fica com raiva? Não. Jesus não faz nada. Jesus não condena. Pelo contrário, acolhe. Porque imaginemos a vibração perispiritual do Cristo respeitando a decisão, mas entendendo aquele filho, no sentido pai que zela pelo filho, que a gente vê que está indo para o caminho errado, mas que às vezes tem que ir quebrar a cara para entender que tem que voltar, porque não adianta o pai falar. Às vezes precisa vivenciar a experiência para perceber que o que o pai havia dito estava certo, que o conselho dos pais estava certo. Porque mais experiente, já trilhei esse caminho, meu filho, já quebrei a cabeça. Eu sou o modelo, eu já passei por aí. Não é esse o caminho. Estou te dizendo, vem para o caminho certo, para o caminho que leva a Deus. Mas ele escolhe outro caminho, os milênios, né, dos homens. E Jesus não condena. Então, a negação desse senador representa, claro, entre tantos outros exemplos, um ego iludido, né? Uma humanidade que dorme aos convites da vida, um ego que está sintonizado com uma postura mental, que acredita naquilo que é transitório, que apegou-se ao que é transitório, esqueceu do que é permanente. Tudo que nós temos no mundo é ferramenta. É ferramenta, é instrumento para o progresso do espírito. Se eu acho que não é ferramenta para o meu crescimento, então eu estou apegado àquilo. E a gente tem que cuidar com isso. Nós estamos aqui para, em algum momento, sair daqui. E o que levaremos? Tudo aquilo que aprendemos usando as ferramentas, usando os recursos. Os recursos materiais são uma dádiva para o progresso do espírito. O corpo físico é instrumento para o progresso do espírito. Tem que cuidar, tem que trabalhar, tem que ter as coisas, mas tem que dar a tudo isso a devida importância. Aí a gente volta lá na teoria dos opostos, no equilíbrio, no caminho do meio, sem negligenciar o aspecto do self. Aqui é uma postura neurotizada, é só uma visão da vida. Ninguém encarnou num mundo para construir um patrimônio físico somente. Não acredito que ao desencarnar nós vamos ter que dar conta do nosso patrimônio físico como fundamental para a existência. Porque nós vamos ter que devolver tudo isso aí, não é nosso. Perfeito. Mas o que fez desse instrumento para o progresso do espírito? Aí é outra questão. Aí a gente começa a entender como o espiritismo compreende as questões materiais, que são importantes, fundamentais, dignificam o ser, mas que devem ter a devida importância no contexto. Então, essa ilusão do ego vai ser frustrada. Vai ser frustrada pela própria vida, porque o self vai trazer o filho de volta para casa, né?
Seja agora no chamado, seja ao longo dos outros chamados. Então esse é um exemplo da ilusão do ego. E aí a gente tem um outro exemplo que eu gosto bastante, já trabalhamos aqui, que é o convite ao jovem rico, né? Então nesse exemplo a gente consegue entender muito bem o orgulho, que é outro aspecto que nos recusa atender ao chamado. Então a gente está trabalhando com o exemplo de Públio Lentulus e agora do jovem rico para a gente se identificar em cada uma dessas situações ao longo da nossa vida, no nosso dia a dia. Em que momentos eu estou nessa ilusão do ego? Em que momentos eu estou no orgulho? Ou em que momentos eu estou tomado pelo medo, que me impede, que faz com que eu recuse o chamado à mudança, né? Então essa passagem é conhecida como Jesus e o jovem rico, ou Jesus e o mancebo rico, mas lembram de que riqueza Jesus está falando? Não são riquezas materiais, né? Então no livro Primícias do Reino, Amélia Rodrigues brilhantemente vai traçar um perfil psicológico desse jovem. E ela afirma, e se ela afirmou, está afirmado. Ela vai dizer assim: ele não era apegado. Se Jesus pedisse a ele os bens materiais, ele os daria todos, naquele momento. Então ele não era apegado, então não é riqueza material. Mas no final Jesus diz assim: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus? Mas então que riqueza é essa? Que riqueza é essa que impede que o ego se conecte ao self, a esse reino dos céus, a essa imagem divina? Essa é a ideia. E ele tinha uma riqueza que ele não podia doar, dar, vender para ninguém, porque ele gostava daquilo. O seu ego estava fascinado por aquilo, que era o orgulho. Porque interiormente, Amélia Rodrigues diz, ele gritava: irei contigo, Senhor. Olha o self dizendo: vai que agora, vai, é o momento, né? Mas às vezes o ego mais forte assumindo a casa de novo, fica quietinho aí que sou eu que mando aqui, tá bom, né? Então ela diz num símbolo muito bonito: o homem minúsculo, o ego, e o filho do homem maiúsculo, ela põe, representando o próprio self, se defrontavam. Olha aí a polaridade, olha a cruz de novo, olha o conflito, né? Então o jovem rico, ele era rico financeiramente, comprou os melhores cavalos, os melhores escravos que lhe treinavam dia e noite para essa corrida de bigas, porque ele era judeu e ia participar de uma corrida de bigas contra os romanos, um povo que dominava aquela sua região e aos quais os judeus odiavam. Então era a oportunidade que ele tinha de vencer um romano e dizer assim: nós judeus somos superiores a vocês. Era isso que ele queria. Então Jesus diz para ele: vem agora. E ele diz assim: amanhã eu vou, amanhã. Que daí termina a corrida, eu ganho os aplausos, aí eu vou. Então essa é a riqueza. Então essas riquezas que são nesse contexto as nossas deficiências morais nos impedem de se conectar com esse Deus interno, né? Então é um jovem apegado a esse orgulho, apegado à vaidade ilusória de um ego adoecido, porque o orgulhoso tem uma vaidade ilusória, né? De um ego fascinado pelo mundo, esquecido da essência, esquecido do self, da programação reencarnatória, esquecido a que veio. Essa é a ideia. E o terceiro aspecto que nos atrapalha, fica claro aqui, pessoal, retomando só o exemplo, porque a gente já discorreu sobre essa parábola muito tempo antes, né? A gente trabalhou ela bem profundamente. E um outro aspecto que nos faz recusar o chamado é o medo. E aqui aí é um problema sério para nós. É o nosso calo no sapato, né?
Se você não se identificou com as ilusões do ego e nem com orgulho, você tem que melhorar a sua contemplação. Mas o medo é mais fácil da gente identificar, né? E a recusa ao chamado é geralmente feita pelos nossos medos, sejam eles conscientes ou inconscientes. A gente vai conversar um pouco sobre isso. De forma geral, a gente não gosta de mudança, como a gente falou, né? A gente gosta de ter as coisas sob controle e as mudanças nos forçam a abandonar isso. Tá tudo aqui sob meu controle, eu coordeno tudo isso, eu programo, e não é assim, né? Então, aqui a gente trouxe dois modelos aqui de medo que impedem o convite ao chamado, interessante, né? Simão Pedro, o primeiro deles, né? Então Simão acompanha o Cristo, segue o Cristo, mas no momento em que Jesus é condenado à morte, ele nega Jesus, né? Então, você estava com Cristo, eu via você. Não, eu não. Né? Estava assim, eu vi você lá. Não, você está me confundindo, não sou eu. 3 vezes acontece isso. Então ele perde a oportunidade de crescimento naquele momento, perde, né? Mas que oportunidade? Adiou para depois, claro, né? Ninguém perde, porque a oportunidade retorna, nós vamos ser perfeitos, mas naquele momento perde, né? E perde por quê? Porque ele podia muito bem ter assumido quem ele era. Sim, estava com o Cristo, acredito, são as minhas convicções, né? Mas ele se recusa por medo. Não, eu vou morrer, vai acontecer isso. Também fascinado pelas ilusões de um ego que está no mundo, né? Quem tem medo de morrer é porque não entendeu a que veio. Joana de Ângeles que fala isso. Se você não concorda, vai brigar com ela, né? Mas ela vai dizer que o medo da morte é uma falta de reflexão sobre a vida. E é verdade, todos nós vamos morrer. Todos nós estamos aqui temporariamente. Se a gente reflexiona sobre isso, o complexo perde a força, né? E o outro medo, Pôncio Pilatos, por medo de se indispor com os representantes legais de Roma, principalmente na província, e com isso perder privilégios políticos e econômicos, né? Então o que ele faz? Por conveniência, lava as mãos quanto à crucificação de Jesus. Mas ele poderia ter dito, não vejo crime nenhum, está livre. Né? Mas sofrendo a pressão e a influência dos sacerdotes, não querendo se indispor com o tetrarca, e não querendo perder o apego às coisas ilusórias do mundo que ele detinha poder, se recusa. É concursado. Que estava há 2000 anos também, né? Que está há 2000 anos também. Então, Joana de Ângeles vai dizer assim, que o medo de assumir compromissos graves impede o desenvolvimento intelecto-moral do indivíduo. Então, a gente não cresce, a gente fica na mesma, mantendo estacionado na rotina despreocupada e monótona do seu dia a dia. Olha só, é isso. É o apego do ego. Não, eu não vou me envolver com esse Jesus aí, lavo minhas mãos, o importante é amanhã eu ter as mesmas comidas, as mesmas pessoas me servindo, os mesmos poderes políticos que eu tenho hoje, né? E aí a gente precisa entender um pouquinho melhor esse medo, e Joana de Ângeles vai trabalhar isso. Então o medo, primeiro, se a gente buscar uma definição, a gente pode conceituar como um estado fisiológico. O corpo muda, não muda quando você sente medo? Taquicardia, e você fica mais atento. Tem uma alteração fisiológica. Há mudanças hormonais, há mudanças em todo o sistema cardiorrespiratório, no sistema de alerta. Então é um estado fisiológico. Mas também é um estado emocional, afetivo e psicológico. Porque também eu fico alterado emocionalmente, afetivamente, né? E principalmente psicologicamente, que surge em resposta a uma situação de potencial perigo
real, e aqui é muito interessante, ou imaginário. Ou seja, imaginário no sentido de que pode não ser real. Medo da solidão, por exemplo. Às vezes é um medo nesse sentido, imaginário, perfeito? Se eu tenho um leão na minha frente e eu solto esse leão, sinto medo, é um medo real. O leão vai me comer, vai me matar. Mas existem medos real porque é imagem. Mas tem medos que são imaginários, que provêm das incertezas, que provêm da imaginação, das minhas crenças. E isso atrapalha muito a minha jornada heróica. Né? São os medos imaginários. Da doença. Não, mas eu não estou doente. Sim, mas eu tenho medo de ficar doente. E às vezes eu vou passar a vida inteira sem ficar doente. Da velhice, medo imaginário. Da solidão, né? De ser abandonado. São medos imaginários. De perder o emprego. Medo da morte. Medo de ir para o inferno. Medos imaginários. Medo de ser castigado por Deus. Medo do escuro, medo da rejeição, medo do desconhecido. E Joana vai dizer ainda que existem medos que são imaginários de uma mente infantil do tempo em que a gente não tinha muita consciência. Então eu tenho medo de gato preto, eu tenho medo de passar embaixo da escada, eu tenho medo de sexta-feira 13, que é um pensamento ainda mágico, sobrenatural, né? Então esses medos, que são reais ou imaginários, provenientes de estímulos reais ou imaginários, geram um desgaste fisiológico, um desgaste psíquico, psicológico, muito grande em nós. E ainda geram associações inconscientes. Lembram lá dos complexos? Tocam em pontos que podem ser potencializados, em função de tudo que eu já vivi enquanto espírito imortal. Todo o inconsciente coletivo que está ali. E o que eu vivi nessa existência, meu inconsciente pessoal, né? Consciente ou inconsciente. Isso é muito interessante, porque mostra pra gente que cada um vai ter uma percepção daquilo. A maneira como você vai reagir àquela situação não é a maneira como eu vou reagir, porque os complexos são outros. Esse aspecto inconsciente vai ser acionado em nós. Então isso nos mostra que não dá para nós falarmos para as pessoas não terem medo. Porque se você diz para a pessoa não tenha medo, isso é opressor. Você está falando para ela recalque. E isso é o que a gente não quer. Nós vimos isso. Então a conversa é outra. Por que esse medo vem? O que ele aciona em mim? Por que eu sinto medo? E tentar analisar isso, para ver se esse medo tem uma justificativa ou não. E é essa proposta que Joana de Ângeles vai trazer para nós. Então a gente tem que sair desse discurso, pessoal, dessa postura moralista de isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado. Porque no campo das emoções não há espaço para isso. Tudo é possível, tudo é certo e são experiências que precisam ser vivenciadas para aquele ser. Né? Então a gente não pode ter isso de não sentir, não poder, não ter. E se você faz isso, você está contribuindo para doenças físicas e psicológicas daquele ser. Psicológicas porque em reprimindo tem uma tensão no inconsciente para isso aflorar. E se isso ficar reprimido, o corpo estoura. Porque o sintoma, segundo Freud, emerge da repressão. Lembram lá, quando a gente trabalhou esse aspecto? Então, nessa definição de que há processos inconscientes, significa dizer que o medo não passa necessariamente pelo ego. Não passa. E a gente vai ver que neurologicamente é assim. O medo passa, aliás, não passa necessariamente pela consciência. Às vezes há processos meramente inconscientes. Tenho medo e não sei por quê. Não sei por que eu sinto medo. Sinto medo. Não consigo perceber de maneira consciente isso. Até porque
se passa pela consciência, a consciência, num primeiro momento, ela quer o quê? Resolver, porque é egóico, é do ego resolver. Não é assim com a sombra? Tá, Wagner, encontrei a sombra e agora? Não, agora tem que dar conta, tem que trabalhar, né? Tem que rezar, trabalhar, e aí as coisas... Não, mas quem disse que tem que trabalhar é a mesma coisa que resolver? Não, suporta, é teu, é tua cruz, carrega, sei lá o que você vai fazer com isso. Talvez você precise analisar isso sobre outros aspectos, porque a pergunta é assim, lembra? Encontrei isso em mim, agora volto para dentro e vou encontrar mais coisas. E faço o que depois? Volto mais para dentro e encontro mais coisas e vou sempre voltando para dentro. Mas é para analisar, não é para resolver. Então a consciência, ela tem uma necessidade egóica de ter que acabar com o problema, de ter que resolver. Mas a gente não fala de resolver, porque resolver parece que dá a sensação de eliminar, e não é esse o caminho não é por aí. Não passa pela consciência. E também não dá para eu comparar medo, né? Não tem como, porque são individuais. Então a postura nossa tem que ser de cultivo, como se cultiva uma planta no jardim. Então eu tenho que conhecer sobre essa planta, tem que saber o que ela gosta, se ela gosta de bastante sol, se ela gosta de pouco sol, se ela gosta de muita umidade, se ela gosta de pouca umidade, se eu tenho que podar com frequência ou se eu tenho que deixá-la crescer mais livre. Eu tenho que conhecer para poder cultivá-la, para que no final, em conhecendo todas as flores, o meu jardim fique bonito. Essa é a ideia de cultivo, né? Então eu vou ter que trabalhar as minhas emoções, cultivando, analisando cada uma delas. E na medida que a gente vai oferecendo às nossas emoções o que elas precisam, que não é a repressão, que não é o não poder sentir, à medida que você vai cultivando e analisando isso, no final você vai integrando, vai tendo beleza no teu jardim. Pode até ser que surja uma coisa boa, pode, mas se não surgir também não tem problema. Porque é o que eu sou, isso me compõe. Então o medo, numa definição, envolve esse aspecto. E o medo ele tem uma função importante no nosso corpo, vai dizer Joana de Ângeles, que é uma função protetiva. E essa função protetiva garante a sobrevivência. Não fosse essa sensação, pessoas e animais ignorariam os perigos e se arriscariam o tempo todo, ficando suscetíveis às mais diversas ameaças e correndo um maior risco de morrer. Então o medo tem uma função instintiva aí em nosso corpo, de sobrevivência, de preservação, de conservação. Você vê alguma coisa que eminentemente tem perigo, é instintivo você ter medo. Se nós não tivéssemos medo, a gente se colocaria em risco de morte muito facilmente. A vida duraria menos tempo. A gente estaria mais sujeito às vicissitudes aí, né? E isso foi adquirido onde? Em que momento da nossa evolução o espírito adquire o medo nessa função protetiva de instinto de conservação? No momento em que o princípio inteligente transitava lá entre os répteis e entre os mamíferos, desenvolvendo as estruturas que futuramente culminariam com o cérebro humano. Lembram disso? Cérebro triuno? É lá. E depois ao longo da própria trajetória humana do planeta. Desperta como espírito e ali o medo se mantém num primeiro sentimento como instinto de proteção. Tanto que Joana de Ângeles vai dizer que o primeiro sentimento, a primeira emoção que nós temos é o medo. É a primeira coisa que aflora em nós quando a gente desperta enquanto espírito, fruto do instinto ali dos répteis, dos mamíferos. Tudo é desconhecido. Você olha o céu, você não sabe o que é aquilo. Tem um monte de pontinhos brilhando à noite, você não sabe o que é aquilo. Quando tem uma luz forte, os pontinhos somem e de repente vem chuva e os fenômenos da natureza são um perigo imenso porque eu não sei o que é aquilo. Então eu tenho medo de tudo, é a primeira resposta, né? O problema não está em ter medo, porque é natural do processo de conservação. O problema está quando o medo ultrapassa esse limite de preservação e deixa de ser um medo de instinto de conservação, cresce dentro de nós e acaba gerando transtornos que nos impedem de fazer a jornada, que nos causam impedimentos, né? Então a gente vai entender um pouco isso, porque aí o medo atrapalha a nossa jornada heróica.
atua influenciando na recusa ao chamado. E a gente não quer isso. Daí esse medo já não é mais fruto de um instinto de conservação, não é. Mas sim do quê? De um ego adoecido. Um ego que está entendendo a vida por uma lente que tem medo de tudo. Então tem que mudar essa lente, tem que ressignificar. Um ego que se sente na berlinda muitas vezes, entre preservar-se para se manter enaltecido, no poder, no pódio, mandando na casa, exaltado, ou correr o risco de ser descentralizado. Sai daí um pouquinho, que você não é tudo isso. Ó o que tem. E vai se confrontar com o self, dele perde a casa. Dele é derrotado, ele é desmascarado. O ego ideal que ele construiu para a sociedade cai por terra. Então a pergunta que nós temos que ter: meu medo é gerado pelo instinto de sobrevivência? Então tá ótimo, não tem problema nenhum. Não, eu não quero atravessar as cataratas aqui, eu tenho medo de cair, perfeito. Não vai atrapalhar a sua jornada heróica. Né? Agora, não, eu não quero falar em público ou assumir esse compromisso porque, vai que pensam de mim, vai que eu falei errado, e vai que não sei... Opa, então aí é outra coisa. Aí esse ego está tendo medo de ser desmascarado. Não, todo mundo pensa que eu sou querido, bom, todo poderoso, e daí como é que eu vou errar aquilo? Aí é um ego, um movimento do ego adoecido. Né? Então Joana de Ângeles vai dizer que as primeiras experiências humanas que levam à evolução do pensamento, e aí pessoal, quem quiser ler esse capítulo é sensacional. Ela faz um resumo histórico de todo o cérebro triuno que nós estudamos. Está em Encontro com a Paz e a Saúde, Experiências Humanas e Evolução do Pensamento. Ela vai dizer assim: vivendo na floresta, onde tudo se apresenta agressivo, o medo surgiu-lhe como a primeira emoção, acompanhando as sensações primárias do prazer alimentar. Então, eu tenho instinto de alimentar, eu preciso comer, mas eu tenho medo porque eu não sei se eu vou morrer, mas eu vou, porque o instinto é mais forte do que esse medo, então eu vou atento e eu vou criando estratégias e eu vou, caço e retorno e me protejo na caverna. E aí acompanhando as sensações do repouso, porque aí eu estou saciado, estou protegido, e a reprodução, o sexo, que irá transferir de geração em geração até nossos dias nas variantes de receio, pavor, fobias. Então esse medo que origina-se desde o momento em que o espírito é espírito, ele continua conosco. E aí nesse primeiro momento, esse medo é fruto da ignorância das leis naturais que regem os mundos. Quem tem medo hoje de uma chuva mais forte, de um trovão? Não, você sabe qual é o processo. Alguns ainda têm. Né? Acende vela, não sei o quê, pensamento místico, mágico. Né? Assim como o pensamento mágico de se proteger, né? Então tem não sei o que no carro, lá pendurado, que aquilo protege, é um pensamento místico. Né? A Joana de Ângeles trabalha isso muito bem aí. Então se olha para o céu, nós olhávamos para o céu, a imensidão do céu, aquilo causa medo. Aqueles pontos luminosos ali, como eu disse, não sei o que é aquilo, o relâmpago, as ondas gigantes do mar, terremoto, pensa no terremoto, o eclipse, imagina acontecer um eclipse, a neve, os predadores, os animais, todos os fenômenos da natureza, tudo causa medo. Né? Então isso ficou impregnado no nosso psiquismo. Então nesse cérebro triuno, essas camadas estão aqui, ó. O réptil, mamífero, humano, cérebro réptil instintivo, lembram disso? Automatismo corporal, tudo que é automático em nosso corpo. Cérebro agressivo, instintivo, voltado à sobrevivência. É daqui que vem o instinto corrompido, vira sensação, não é assim que a gente aprende? Então o instinto de conservação corrompido pelo ego adoecido vira agressividade, posse, eu quero ser o melhor, quero tudo para mim, o outro que se dane, é um instinto corrompido. Depois isso vai virar amor, sabe-se lá quando no processo, mais adiante, né?
Então é um cérebro agressivo, instintos primários de sobrevivência. Depois a gente tem as primeiras emoções aqui desenvolvidas nos mamíferos. Uma estrutura importante é desenvolvida aqui durante o trabalho do princípio inteligente pelos espíritos responsáveis por isso. Aqui se forma a amígdala cerebral, é uma estrutura neurológica que fica nessa região do sistema límbico. A gente já vai ver isso. E depois o cérebro humano, o cérebro da razão, o cérebro da inteligência, da reflexão crítica, da elaboração do pensamento, característico da espécie humana. O animal mata pelo instinto de preservação, está com fome, mata a gazelinha, come e deixa ali. Mas ela não pensa assim, vou matar mais uma que está ali de sobra, agora eu não quero comer, mas vou deixar guardadinho que depois meus filhinhos vão ter fome e vão querer comer de novo. Não. Ela não tem essa capacidade reflexiva, comparativa, esse senso mais elaborado. Isso é da espécie humana. Um senso ético-moral, correlação de ideias, né? É assim que se caracteriza o Homo sapiens sapiens. Por isso o espírito imprime aí o neocórtex para expressar todas essas possibilidades, né? As suas potencialidades. Então, essa amígdala cerebral que foi desenvolvida aqui, ela é importante para essa estrutura do medo. E se a gente for estudar, ela está como se fosse esse pontinho amarelo, mas se a gente trouxer aqui um corte, ó, uma estrutura anatômica da amígdala cerebral, ela fica localizada bem aí, ó, na porção quase central do cérebro, no sistema límbico, esse pontinho que tem aqui, estão vendo? Distribuída bilateralmente, né, dos dois lados, e funciona como um sistema de alarme no nosso corpo. Isso é importante para a gente entender esse medo que Joana de Ângeles vai trabalhar. Toda situação de perigo, esse alarme dispara. Sabe, igual alarme de incêndio? Tocou o alarme, você nem sabe o que está acontecendo, mas você já se prepara, já está atento, é instintivo isso. E agora o que eu faço? Bom, uns vão sair correndo, né? Vão sair correndo, sem saber o que está acontecendo, sem saber mesmo para onde estão indo. Outros vão parar e reflexionar um pouco melhor. Não, mas onde que é o melhor caminho? Qual que é a melhor forma de eu sair sem me queimar? Tem tudo isso, né? Tem uns que vão ser mais instintivos, outros vão ser mais reflexivos. Então, quando a gente tem a percepção real ou imaginária, consciente ou inconsciente, lembrem lá, de que a gente está em perigo, aciona essa campainha, esse sinalizador interno, e ele nos coloca num estado de alerta. E aí a gente tem um mecanismo cerebral muito importante que a gente precisa compreender para entender o que Joana de Ângeles vai trabalhar. E ela vai dizer assim, melhor, vamos entender esse mecanismo, né, para entender o que ela vai dizer. Quando você tem a percepção, seja ela visual, seja ela olfativa, seja ela tátil, enfim, o sentido leva ao cérebro a sensação do perigo, esse processo do medo depende de uma série de mecanismos, mas tem algumas estruturas fundamentais no funcionamento do cérebro envolvidos nessa emoção do medo, que hoje os cientistas estudam e conhecem muito bem. Então essa estrutura em amarelinho que vocês veem aí, que é o tálamo, e o hipocampo, que é essa área em verde, e a amígdala cerebral em vermelho. E tudo isso aí está numa parte que é composta do cérebro mamífero. Faz parte do sistema límbico, das emoções, né? Então, o sinal visual, por exemplo, aqui nesse caso, né? Mas poderia ser olfativo, poderia ser tátil, ou mesmo imaginário, né? Às vezes eu imagino. Vai até o tálamo, então essa flechinha aqui, ó, o sinal vai até o tálamo. Do tálamo, ele é traduzido para a linguagem do cérebro e a maior parte da informação vai para uma região mais posterior, que é o córtex visual, fica bem no lobo occipital, bem atrás do cérebro, que vai ser responsável pela decodificação disso que você está vendo. Então essa região cerebral, ela vai fazer um escaneamento, uma análise daquilo que está acontecendo, uma avaliação e vai interpretar a imagem. O que aquilo representa? Eu vi um leão. Essa imagem do leão chegou até o meu tálamo,
uma parte da informação vai lá para aquela região do córtex visual que vai fazer a associação leão, perigo. Essa informação volta para essa região da amígdala cerebral, e essa resposta que retorna faz a amígdala processar isso como sendo um perigo e ativar um alarme de defesa. E estimula o nosso corpo inteiro, promovendo uma série de reações aí fisiológicas para a gente paralisar primeiro, para depois lutar ou fugir. Essa é a reação do medo. Paralisa, luta ou foge. Essa é a ideia. Então essa é a rota longa. É uma rota longa essa. É uma resposta longa que vem para o tálamo, para o lobo occipital, que retorna para a região da amígdala, depois de ser refletida, analisada, interpretada, e dispara os mecanismos fisiológicos para o corpo, né? Mas tem uma rota curta. Essa rota longa passa pelo neocórtex. Mas a rota curta é a que a gente mais usa, que é mais instintiva, que é a rota que os animais têm e que nós temos, se mantém em nós, herança desse cérebro réptil e mamífero. E nessa rota curta, que é mais rápida, por isso ela é menos precisa, ela é mais instintiva, irracional. Luta ou fuga, né? Lute ou fuja. Então ela passa o tálamo, a mensagem que chega no tálamo, ao invés de ir lá para o lobo occipital, o tálamo emite diretamente a mensagem para a amígdala. Então não preciso do neocórtex. Por isso que os animais têm um instinto de medo. E nós temos esse mesmo instinto. Então sai da região do tálamo direto para a amígdala. E aí a amígdala já dispara a ação fisiológica, perfeito? Então, anatomicamente, o sistema emocional ele é feito para agir independentemente da reflexão. Vocês conseguem entender isso? Aí a gente chega no ponto importante que Joana de Ângeles vai trabalhar. Então a gente vai amadurecer melhor essa ideia. Na semana que vem a gente volta a estudar essa estrutura, porque Joana de Ângeles vai dizer assim: por muito tempo a gente aprendeu a agir antes de refletir. A gente aprendeu a lutar ou fugir antes de raciocinar. E isso é tão impregnado instintivamente em nós, que quando você sente medo, você vai ter uma resposta instintiva sem reflexão. E a ideia é mudar essa programação cerebral para com que a gente tenha mais reflexão antes de agir. E aí ela vai dizer que é possível fazer isso. Olha que maravilha, né? A gente pode, inclusive, reprogramar biologicamente as células do nosso corpo. Claro, o pensamento tem força, né? Então a gente vai entender um pouco mais isso. Em princípio, 3 grandes fatores que atrapalham a nossa jornada, que fazem a gente se recusar ao chamado. As ilusões do ego, né? Esse ego neurotizado por uma postura unilateral da vida, iludido com a matéria, esquecido a que veio, naturalmente leva ao orgulho, né? E uma terceira postura do medo, que a gente começou a entender, mas vamos elaborar em mais profundidade no nosso próximo encontro. E aí a gente vai começar a correlação dessa jornada heróica com a parábola do filho pródigo, que trabalha a jornada heróica brilhantemente em todas essas etapas, perfeito?